Imaginum S. Vocês estão caminhando pela Champs-Élysées, aquela avenida icônica de Paris, com o coração batendo forte de emoção, mas de repente, batem os olhos no preço de um simples café, 8 euros. Isso mesmo, quase R$ 50 por uma xícara de café. E aí vocês pensam, será que é impossível curtir a Cidade Luz sem quebrar o porquinho? Eu tenho uma notícia incrível para vocês. Dá para viver Paris como um rei gastando como um estudante universitário. E eu vou revelar todos os segredos que descobri em minhas inúmeras viagens pela capital francesa. Mas antes de começarmos essa jornada épica de economia parisiense, façam um favor para vocês mesmos. Se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com aquele amigo que sempre fala em ir para Paris, mas reclama que é caro demais. Vocês vão ser os heróis da economia dele! Agora me contem nos comentários. Qual é o maior medo de vocês quando pensam em viajar para Paris? O preço da comida? Se errar? Ou aqueles souvenirs que custam o olho da cara? Paris sempre foi considerada uma das cidades mais caras do mundo. E não é mentira! Mas existe um lado secreto da cidade que poucos turistas conhecem. Um universo paralelo onde é possível comer bem, se hospedar confortavelmente e se divertir muito, gastando uma fração do que a maioria dos viajantes desembolsa. A verdade é que Paris tem duas faces. Paris cara e cheia de pegadinhas. E a Paris dos locais, autêntica e surpreendentemente acessível. Durante eu colecionei dicas, truques e segredos que transformaram completamente minha forma de viajar pela Franca. Lembro-me da primeira vez que fui a Paris. Gastei uma fortuna em 3 dias e voltei para casa com a sensação de que tinha sido comida cara e sem graça, atrações superfaturadas e a constante sensação de estar sendo lesado a cada euro. Mas nas viagens seguintes descobri que estava fazendo tudo errado. Vamos começar pelo maior vilão do orçamento parisiense: a hospedagem. Vocês sabiam que é possível se hospedar no coração de Paris por menos de 40 euros a diária? Parece mentira, mas não é. O primeiro segredo está nos bairros. Todos querem ficar em Saint-Germain ou no Marais. Mas esses são exatamente os lugares onde vocês vão pagar o dobro por uma experiência que pode ser igual ou até melhor em outros cantos da cidade. O 11º arrondissement é um tesouro escondido. Bairros como République e Oberkampffe oferecem hostels modernos e hotéis boutique, por preços que vão fazer vocês acharem que houve algum erro na cotação do euro. Vocês estarão a poucos metros de metrô de todos os pontos turísticos principais. Mas aqui vai uma dica que poucos conhecem: os apartamentos de universitários que viajam nas férias. Sites como Studapart conectam vocês diretamente com estudantes franceses que alugam seus quartinhos durante o verão e feriados. Já me hospedei em um apartamento incrível no 5º arrondissement por 5 euros a noite. Outra estratégia genial são os hotéis de cadeia europeia nos arredores imediatos de Paris. Cidades como Vincennes ou Boulogne-Billancourt ficam a 15 minutos de metrô do centro e oferecem hotéis 3 estrelas por metade do preço. Com o passe Navigo semanal, vocês nem vão sentir que estão fora de Paris. E para os mais aventureiros, existe uma opção que vai surpreender: os barcos hotel no Sena. Sim, vocês leram certo. Existem embarcações convertidas em alojamentos flutuantes amarradas nas margens do Rio. É uma experiência única e os preços são incomparavelmente melhores que os hotéis.
A verdade sobre hospedagem em Paris é que localização central não significa necessariamente proximidade real. Muitas Um hotel na zona 2 ou 3 pode estar mais próximo em tempo de transporte do que um no centro histórico. Especialmente considerando que Paris tem um dos melhores sistemas de transporte público do mundo. Além de ficar nos bairros residenciais permite uma experiência muito mais autêntica da vida. Descobri também que muitos hotéis familiares nos bairros oferecem descontos significativos para estadias mais longas. Se vocês ficarem uma semana ou mais, não hesitem em negociar diretamente com a recepção. Pequenos estabelecimentos têm flexibilidade, que grandes redes não possuem. E uma conversa amigável pode resultar em 10 a 20% de desconto. Especialmente em períodos de menor movimento. House-sitting é outra opção fantástica que está crescendo muito em Paris. Famílias francesas que viajam frequentemente precisam de alguém para cuidar de suas casas e pets. Vocês têm hospedagem gratuita em residências autênticas. Muitas vezes em bairros charmosos que nunca considerariam explorar. Sites especializados conectam viajantes responsáveis com proprietários. E as experiências são incríveis. Agora vamos falar da comida, que pode ser tanto o grande prazer quanto o grande pesadelo financeiro da viagem. Paris é o paraíso gastronômico mundial. Mas isso não significa que vocês precisem vender um rim para comer bem. O café da manhã é onde a maioria dos turistas já começa errando feio. Aquele croissant no hotel pode custar 5 euros. Mas, na padaria da esquina, o mesmo croissant custa 1,20 € e ainda é mais fresco e gostoso. As padarias parisienses são verdadeiros tesouros econômicos. Um pain ao chocolate fresquinho. Um café expresso e talvez um suco natural custam menos de 4 euros no total. Compare isso com os 15 a 20 euros de um café da manhã no hotel, e vocês já economizaram o suficiente para uma sobremesa à noite. Para o almoço, esqueçam os restaurantes da Torre Eiffel ou dos Champs-Élysées. A regra de ouro é, quanto mais turística a área, mais inflacionado o preço. Em contrapartida, os mercados parisienses são paraísos da economia gastronômica. O Marché, dizem fãs rouges, é o mais antigo mercado coberto de Paris e oferece comida de qualidade mundial a preços justos. Um crepe completo custa 6 euros. Uma porção generosa de falafel 5 euros. E vocês podem montar um prato variado por menos de 12 euros. Mas aqui está o segredo dos segredos. Os menus do jour dos bistrôs de bairro, longe das áreas turísticas. Pequenos restaurantes oferecem almoços completos de 3 pratos por 15 a 18 euros. É comida francesa autêntica, preparada com carinho, servida em ambientes aconchegantes onde vocês vão se sentir verdadeiros. Os food trucks parisienses também revolucionaram a cena gastronômica da cidade. Encontrem-nos em parques, próximos a universidades e em eventos especiais. Um crepe gourmet num food truck custa 5 a 7 euros, contra 12 a 15 euros num restaurante turístico. As cantinas universitárias abertas ao público são tesouros escondidos que poucos turistas conhecem. Próximo à Sorbonne e outras universidades. Existem restaurantes que servem refeições completas e nutritivas por 3 a 4 euros. Sim, vocês leram certo. É comida simples, mas saudável e farta. Supermercados como Monoprix e Franprix têm seções de comida pronta de altíssima qualidade. Vocês podem montar um almoço gourmet por 8 a 12 euros, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.
E ainda podem fazer um piquenique em algum dos lindos parques parisienses. As happy hours não são apenas para bebidas em Paris. Muitos restaurantes oferecem menus reduzidos no início da noite, permitindo que vocês experimentem a alta gastronomia francesa por preços muito mais acessíveis. Alguns bistrôs têm pratos do dia especiais, entre 17 e 19 horas com descontos de até 50%. O transporte público parisiense é uma maravilha de eficiência, mas pode ser uma armadilha financeira se vocês não souberem usá-lo. Um bilhete individual custa 2,15 €, mas existem alternativas muito mais inteligentes. O passe Navigo Phase é perfeito para estadias curtas. Vocês carregam créditos e cada viagem fica mais barata que o bilhete individual. Mas para estadias de uma semana ou mais, o Navigo semanal é imbatível. 30 € por uma semana de transporte ilimitado em toda a região parisiense. E aqui vai uma dica que pode revolucionar a experiência de vocês. Paris é uma cidade incrível para se explorar a pé. As distâncias entre os principais pontos turísticos são menores do que parecem. Do Louvre e Notre-Dame são apenas 15 minutos caminhando pela margem do Sena. Caminhar por Paris não é apenas econômico. É a forma mais autêntica de descobrir a cidade. Vocês vão encontrar pequenas praças escondidas, cafés, lojas vintage e terão milhares de oportunidades para fotos incríveis que os ônibus turísticos nunca proporcionariam. Para distâncias maiores, considerem o Vélib, o sistema de bicicletas compartilhadas, Ibra. Divertido e permite que vocês vejam a cidade de uma perspectiva completamente diferente. Uma assinatura de 3 dias custa apenas 8 €. O sistema tem tarifas progressivas que poucos conhecem. Se vocês usarem cada bicicleta por menos de 30 minutos e trocarem por outra, pagam apenas a assinatura básica. Para trajetos mais longos, façam pausas estratégicas e economizarão nas taxas extras. Aplicativos como BlaBlaCar conectam vocês com parisienses que oferecem caronas para destinos nos arredores de Paris. É uma forma econômica de visitar Versalhes, Giverny e outros destinos próximos. Além de ser uma oportunidade de interagir com locais, os ônibus noturnos Noctilin funcionam quando o metrô para de operar e custam o mesmo que uma passagem diurna. Se vocês estão aproveitando a vida noturna parisiense, podem economizar uma fortuna em táxis usando esses ônibus. Existe um truque pouco conhecido para o aeroporto. O ônibus público 350 liga o aeroporto Charles de Gaulle ao centro de Paris por apenas 2,15 €, contra os 12 € do RER direto. Demora um pouco mais, mas para quem tem tempo, a economia é significativa. Permaneçam comigo até o final porque ainda vou revelar os locais secretos onde os parisienses fazem compras e como conseguir ingressos para atrações famosas por uma fração do preço oficial. Vocês não vão querer perder essas dicas de ouro. Paris respira cultura por todos os poros. E a boa notícia é que grande parte dessa riqueza cultural pode ser apreciada gratuitamente ou por preços simbólicos. O segredo está em saber onde procurar e quando ir. O primeiro domingo de cada mês. Diversos museus oferecem entrada gratuita, incluindo o Louvre e o Musée d'Orsay. Imaginum S. Vocês podem contemplar a Mona Lisa e as obras de Van Gogh sem pagar absolute chegwamsi, porque as filas costumam ser maiores nesses dias. Mas a economia compensa totalmente. Para menores de 26 anos da União Europeia. Muitos museus são sempre gratuitos.
E mesmo para brasileiros, existem horários especiais com preços reduzidos. O Louvre, por exemplo, oferece ingressos mais baratos após as 18 horas às sextas-feiras. Mas a cultura parisiense vai muito além dos museus famosos. A cidade fervilha com eventos gratuitos. Concertos ao ar livre no verão. Exposições em galerias independentes. Festivais de rua e apresentações de artistas de rua que rivalizam com espetáculos pagos. O Jardim de Luxemburgo oferece entretenimento gratuito praticamente todos os dias. No verão, há apresentações de marionetes para crianças, concertos de música clássica e um ambiente perfeito para piqueniques com comida. Comprada nos mercados locais. As livrarias parisienses, especialmente a famosa Shakespeare & Company, são atrações culturais por si só. Vocês podem passar horas explorando, participando de eventos literários e absorvendo a atmosfera intelectual sem gastar nada além da taxa de um café. No verão, o programa Paris Plages transforma as margens do Sena em praias urbanas com atividades gratuitas, shows ao vivo e áreas de lazer. É uma experiência única que não custa absolutamente nada além do transporte até. As igrejas parisienses regularmente organizam concertos gratuitos. Saint-Chapelle e Notre Dame, quando reabrir, oferecem apresentações de música sacra em ambientes de beleza arquitetônica. Os jardins públicos são cenários perfeitos para atividades gratuitas. O Jardim de Luxemburgo oferece aulas de tai chi pela manhã, apresentações de fantoches para crianças e espaços para piqueniques, tudo gratuito e com a qualidade que só Paris sabe oferecer. Street art tours autônomos pelos bairros de Belleville e Ménilmontant revelam uma Paris underground incrível. Vocês podem seguir roteiros gratuitos disponíveis online e descobrir murais espetaculares e a cultura alternativa da cidade. As bibliotecas públicas parisienses são verdadeiros palácios culturais abertos gratuitamente ao público. A Bibliothèque Nationale Francoise, com sua arquitetura impressionante, oferece exposições gratuitas e espaços de leitura únicos. Mesmo que não falem francês fluentemente, a experiência visual e arquitetônica já vale a visita. Fazer compras em Paris pode ser um prazer ou uma dor de cabeça financeira. Dependendo de onde e como vocês abordam a questão, os Champs-Élysées e as grandes lojas de departamento são armadilhas para tourists com preços inflacionados e produtos que vocês encontram em qualquer lugar do mundo. O verdadeiro tesouro parisiense está nos mercados de pulgas. O Marché aux Puces do Saint-Ouen é o maior mercado de antiguidades do mundo e um paraíso para quem busca peças únicas, a preços razoáveis. Vocês podem encontrar desde roupas vintage autênticas até objetos de decoração, que contam histórias fascinantes. Para roupas, evitem as grandes marcas nas áreas turísticas. Os outlets nos arredores de Paris oferecem as mesmas marcas por até 70%. LA Valley Village, acessível de transporte público, reúne mais de 100 marcas de luxo com descontos permanentes. Mas aqui está uma dica que poucos turistas conhecem. As farmácias francesas, os produtos de beleza e skincare franceses são mundialmente famosos. E nas farmácias vocês encontram marcas premium por preços muito melhores que no Brasil. A Avenue, La Roche-Posay e Vichy custam literalmente metade do preço que pagamos aqui. Para souvenirs alimentares, ignorem as lojas turísticas. Visitem o Marché Saint-Germain ou o Marché des Enfants Rouges para queijos.
vinhos locais e iguarias francesas autênticas. Os outlets de marcas francesas não ficam apenas nos shoppings óbvios. Marcas como Petit Bateau, Agnes B e até algumas grifes de luxo têm lojas de fábrica nos subúrbios parisienses, acessíveis por transporte público e com descontos de 50% a 80%. Durante as 2 temporadas de soldes, janeiro, fevereiro e junho-julho, os preços despencam drasticamente. É possível encontrar peças de designers renomados por preços que competem com fast fashion brasileira. Mercados de segunda mão, como o Marché ou Puces, escondem verdadeiros tesouros. Além de roupas vintage autênticas, vocês podem encontrar objetos de decoração únicos, livros raros e peças de arte a preços surpreendentes. A chave é ter tempo para explorar e negociar com gentileza. Para produtos gastronômicos franceses, mercados locais oferecem queijos artesanais, vinhos regionais e especialidades francesas a preços justos. Muitos produtores oferecem degustações gratuitas que já valem a visita. A vida noturna parisiense tem fama de cara. Mas existe um universo paralelo de entretenimento acessível que a maioria dos turistas nunca descobre. Os bares e clubes das áreas turísticas realmente cobram preços absurdos. Mas os bairros alternativos oferecem opções incríveis. O bairro de Belleville é um exemplo perfeito. Lá vocês encontram bares descolados frequentados por artistas, estudantes e jovens profissionais parisienses. Um copo de vinho custa entre 4 e 6 euros, contra os 12 a 15 euros das áreas centrais. Os happy hours são uma instituição em Paris, mas não nos lugares óbvios. Pequenos bistrós de bairro oferecem drinks pela metade do preço entre 17 e 19 horas. É o momento perfeito para socializar com os locais e praticar o francês de Para entretenimento cultural noturno, considerem os cabaretes alternativos. O famoso Moulin Rouge custa uma fortuna. Mas existem cabarets menores e igualmente charmosos nos bairros de Montmartre, Piguelho, que oferecem shows autênticos por uma fração do preço. As noites de open mic em bares locais são experiências únicas e geralmente vocês podem descobrir talentos incríveis enquanto tomam uma bebida a preço justo e vivenciam a Paris real, longe dos roteiros turísticos convencionais. Pré-drinks em apartamentos ou parques, onde permitido, são estratégias clássicas, mas eficazes. Comprem bebidas em supermercados por uma fração do preço dos bares e socializem. Antes dessert, happy hours estendidos existem em bairros como Bastille e République, onde vocês encontram 2 por 1 em drinks até às 21 horas. Alguns estabelecimentos oferecem comida gratuita durante esses horários, transformando um aperitivo em jantar completo. Eventos pop-up e festas temporárias são anunciados em grupos do Facebook e aplicativos como Shotgun. Os preços são muito mais acessíveis que clubes tradicionais e a atmosfera é geralmente mais descontraída e inclusiva. Curtam este vídeo se essas dicas estão sendo úteis para vocês. E me digam nos comentários qual dessas estratégias vocês estão mais ansiosos para testar em Paris. Agora vou compartilhar algumas dicas de insider que podem fazer a diferença entre uma viagem cara e uma viagem inteligente. Essas são informações que eu coletei ao longo de anos conversando com parisienses e observando seus hábitos. Primeiro, baixem o aplicativo Citymapper. Ele não apenas mostra as melhores rotas de transporte,
mas também indica quando é mais barato caminhar ou usar bicicleta compartilhada, em vez do metrô. Às vezes a economia é mínima, mas ao longo de uma semana faz diferença. Segundo segredo: aproveitem os programas de fidelidade dos supermercados. Mesmo como turista, vocês podem se cadastrar no programa da Monoprix ou do Franprix e receber cupons de desconto que podem ser usados imediatamente. É especialmente útil para comprar água, lanches e produtos de higiene. Terceiro, negocie em hotéis familiares. Diferente das grandes redes, pequenos hotéis familiares têm flexibilidade para oferecer descontos, especialmente para estadias mais longas ou em períodos de menor movimento. Vocês sabiam que muitas atrações oferecem descontos para estudantes internacionais? Mesmo que vocês não sejam estudantes, vale perguntar sobre descontos para grupos, idosos ou famílias. O pior que pode acontecer é um não educado. E aqui está uma dica que pode soar estranha, mas funciona. Sigam as contas do Instagram de estabelecimentos que vocês pretendem visitar. Muitos restaurantes e bares oferecem promoções exclusivas para seguidores, desde drinks gratuitos até descontos especiais. O timing da viagem pode impactar drasticamente o orçamento. Paris tem períodos específicos onde tudo fica mais barato e outros onde os preços disparam. Conhecer essa dinâmica pode representar centenas de euros de economia. Janeiro e fevereiro são os meses de ouro para a economia. Os hotéis praticam os menores preços do ano. Os restaurantes oferecem menus especiais de inverno. E muitas lojas fazem liquidações pós-feriados. O clima pode ser frio, mas Paris no inverno tem um charme especial e muito menos multidões. Evitem maio a setembro, se o orçamento é prioridade. Esses são os meses de alta temporada quando os preços podem triplicar. Mas se precisarem viajar nesse período, reservem com antecedência máxima e considerem ficar fora do centro da cidade. Uma estratégia pouco conhecida é viajar durante os feriados franceses longos. Muitos parisienses deixam a cidade. Então os preços de hospedagem podem cair significativamente, especialmente em hotéis de negócios que dependem da clientela corporativa. O período entre as festividades de fim de ano também oferece oportunidades únicas. Muitos estabelecimentos fazem promoções para atrair clientes durante essa época, tradicionalmente mais calma. Além dos preços mais baixos, Paris oferece patinação gratuita em várias localidades. Mercados de Natal, com comidas típicas, a preços acessíveis e uma atmosfera aconchegante. Os cafés se tornam refúgios perfeitos para longas conversas com uma bebida quente. A primavera traz eventos ao ar livre gratuitos. Jardins em plena floração que se tornam cenários perfeitos para piqueniques. E o início da temporada de música de rua que pode ser tão boa quanto shows. Mangos. O verão é a estação dos festivais gratuitos. Fête da Musique em junho transforma a cidade inteira num palco gigante com apresentações gratuitas em cada esquina. O outono oferece vindimas urbanas, castanhas assadas a preços simbólicos nas ruas, e a Nuit Blanche, quando museus e galerias abrem gratuitamente durante toda a madrugada. Numa celebração única da arte e cultura. Aplicativos e recursos digitais podem ser grandes aliados na economia parisiense. Se vocês souberem quais usar e como maximizar seu potencial, HappyCo não é apenas para veganos. Este aplicativo mostra restaurantes com opções saudáveis e frequentemente mais baratas que estabelecimentos tradicionais. Muitos oferecem menus executivos com excelente custo-benefício.
Too Good To Go combate o desperdício alimentar, conectando vocês com restaurantes que oferecem comida de qualidade por preços simbólicos próximo ao fechamento. Restaurantes e até mercados oferecem mystery bags por 3 a 5 euros. Foursquare e similares mostram promoções em tempo real de estabelecimentos. Proximus check-ins frequentemente resultam em descontos ou itens gratuitos. Apps de cashback como Igraal e Ebui Club oferecem reembolsos em compras online e pre-sale, incluindo reservas de hotéis e restaurantes. Pode parecer pouco, mas ao longo de uma viagem, acumula uma quantia significativa. Uma das formas mais eficazes de economizar em Paris é criar conexões genuínas, com locais que podem compartilhar dicas insider e até oferecer ajuda prática. Aplicativos de Language Exchange conectam vocês com parisienses interessados em praticar português em troca de conversas em francês. Além do benefício educacional, essas conexões frequentemente resultam em convites para eventos privados, dicas de restaurantes secretos e até ofertas de hospedagem. Grupos de Facebook de brasileiros em Paris são recursos valiosos. Membros compartilham dicas em tempo real sobre promoções, eventos gratuitos e oportunidades de economia. No item, pessoas que estão deixando a cidade oferecem itens úteis gratuitamente. Voluntariado em eventos culturais pode proporcionar acesso gratuito a festivais, shows e exposições. Sites como France Benevolat conectam voluntários com organizações que precisam de ajuda em troca de experiências culturais únicas. Participar de grupos de corrida, yoga no parque ou outras atividades gratuitas é uma forma natural de conhecer locais e descobrir a Paris autêntica longe dos roteiros turísticos. Rooftops gratuitos existem em Paris. Alguns shoppings e prédios públicos têm terraços acessíveis ao público com vistas incríveis da cidade. É o local perfeito para um aperitivo próprio com vista de cartão postal. Além das opções tradicionais, existem formas criativas de se hospedar em Paris que podem reduzir drasticamente os custos ou até eliminá-los completamente. Couchsurfing ainda funciona muito bem em Paris, especialmente se vocês têm perfis bem construídos e referências positivas. Além da hospedagem gratuita, vocês ganham um guia local que pode compartilhar dicas insider que nenhum guidebooks, work exchanges em hostels ou pequenos hotéis oferecem hospedagem gratuita em troca de algumas horas de trabalho por dia. É uma forma de conhecer outros viajantes e ter uma experiência mais imersiva na cidade. Apartamentos de temporada fora das zonas turísticas podem ser mais baratos que hostels, especialmente para grupos ou estadias mais longas. Bairros como o 19º e 20º arrondissements oferecem apartamentos charmosos com excelente conexão de transporte público. Escrevam nos comentários qual dessas dicas vocês acham mais ousada e se teriam coragem de tentar. Estou curioso para saber quais estratégias chamaram mais a atenção de vocês. A economia real em Paris não vem apenas de dicas específicas, mas de uma mudança de mindset sobre como abordar a viagem. Lentidão estratégica é fundamental. Em vez de tentar ver tudo em poucos dias gastando fortunas em transporte e comida rápida, dediquem tempo para explorar cada bairro profundamente. Vocês descobrirão opções mais baratas e terão experiências mais autênticas. Flexibilidade temporal permite aproveitar oportunidades que surgem. Se um restaurante oferece desconto para o almoço tardio, se um museu tem entrada gratuita em horário específico, estejam abertos a adaptar o roteiro. Priorização consciente significa
gastar mais em experiências que realmente importam para vocês e economizar drasticamente nas que são apenas obrigatórias. Touristic. Se moda é importante, gastem mais em compras e economizem em comida. Se gastronomia é prioridade, invistam em restaurantes especiais e durmam em hostels. Curiosidade genuína sobre a cultura local abre portas que o dinheiro não consegue abrir. Parisienses apreciam visitantes que se interessam pela cidade além dos pontos turísticos e frequentemente compartilham dicas valiosas com quem demonstra interesse real. Aprender algumas frases básicas em francês pode abrir muitas portas e frequentemente resulta em tratamento mais caloroso e até descontos espontâneos. A verdadeira magia de Paris não está nos lugares caros e famosos, mas nos momentos autênticos que acontecem quando vocês menos esperam. É no sorriso do padeiro que reconhece vocês na terceira visita, na conversa improvisada com um artista de rua, no pôr do sol gratuito visto das escadarias de Montmartre, nas descobertas inesperadas que surgem quando vocês se permitem perder nas ruelas do Marais. Cada bairro parisiense tem sua personalidade única e seus segredos econômicos. Belleville oferece uma mistura multicultural incrível com restaurantes étnicos a preços fantásticos. Menilmontant fervilha com bares alternativos e galerias de arte independentes. O canal Saint-Martin é perfeito para piqueniques econômicos e people watching. Bastille combina história com vida noturna acessível. A chave é não ter pressa. Paris recompensa quem se permite descobrir seus ritmos naturais. Tomar um café prolongado numa esquina qualquer. Observar a vida acontecer numa praça pequena. Descobrir uma padaria que faz o melhor croissant do bairro. Essas experiências custam muito pouco, mas valem mais que qualquer atração paga. Lembrem-se de que os parisienses levam a gastronomia muito a sério. Mas isso não significa que precisa ser caro. Uma baguette, um pedaço de queijo do mercado e um vinho simples podem criar um almoço memorável nos jardins do Louvre ou às margens do Sena. É essa simplicidade que torna Paris especial. O sistema de transporte público é uma obra de arte em eficiência, mas também uma oportunidade de economia criativa. Comprem o passe semanal no domingo para aproveitar a semana completa. Usem as conexões inteligentes que conectam pontos turísticos através de caminhadas agradáveis. Descobrirão que muitas vezes o caminho é mais interessante que o destino. As farmácias francesas são verdadeiros tesouros para produtos de qualidade. Além dos cosméticos famosos, vocês encontram medicamentos de viagem, produtos de higiene premium e até pequenos presentes únicos. É uma categoria de compras que muitos turistas ignoram completamente. Os mercados parisienses não são apenas lugares para comprar comida, menos são experiências culturais completas. Observem como os locais escolhem seus ingredientes. Aprendam sobre produtos que não conhecem. Provem amostras gratuitas. Cada mercado tem sua especialidade e personalidade própria. Inscrevam-se no canal, se vocês estão amando essas dicas exclusivas, e compartilhem este vídeo com amigos que sonham em conhecer Paris sem gastar uma fortuna. A vida noturna econômica de Paris vai muito além dos bares baratos. Existe toda uma cena cultural alternativa com vernissagens gratuitos, em galerias de arte, lançamentos de livros em livrarias charmosas, debates intelectuais em cafés filosóficos e apresentações de jazz em caves intimistas que custam o preço de uma bebida. As caves de jazz parisienses são lendárias
E muitas oferecem sessões gratuitas ou por preços simbólicos durante a semana. Le Caveau de la Hatchet, por exemplo, tem noites especiais onde a entrada custa menos que um drink em bar turístico. A atmosfera é autêntica. A música é de qualidade mundial. E vocês estarão vivenciando uma tradição parisiense centenária. Os cinemas independentes e cinematecas frequentemente exibem filmes clássicos e arte por preços muito menores que os complexos comerciais. A Cinemateca Francesa tem sessões especiais e retrospectivas, que são verdadeiras. Aulas de cinema por poucos euros. É uma forma sofisticada de passar uma noite parisiense sem comprometer o orçamento. Os cruzeiros noturnos no Sena podem parecer caros, mas existem alternativas econômicas. Alguns operadores oferecem passeios básicos por 15 a 20 euros, especialmente nos horários menos concorridos. É uma forma mágica de ver Paris iluminada e criar memórias inesquecíveis por uma fração do preço dos cruzeiros luxuosos. As noites de dança social são populares em Paris e geralmente custam muito. Aulas de tango no verão acontecem ao ar livre gratuitamente. E as milongas noturnas custam entre 5 e 10 euros. É uma forma de conhecer pessoas locais e internacionais enquanto aprendem algo novo. Os eventos de comédia stand-up em inglês acontecem regularmente em vários bares, muitas vezes com entrada gratuita ou apenas o preço de uma consumação. É entretenimento de qualidade e uma chance de rir muito depois de um dia explorando a cidade. Paris tem uma tradição incrível de saraus literários e noites de poesia que acontecem em livrarias, cafés e centros culturais. A participação é geralmente gratuita. E vocês podem descobrir talentos locais enquanto praticam o francês em um ambiente acolhedor e intelectualmente estimulante. Os clubes de dança social latinos são muito populares e acessíveis. Salsa, bachata e kizomba têm comunidades vibrantes em Paris, com aulas inclusas no preço da entrada que raramente passa de 10 euros. É uma forma divertida de conhecer a comunidade internacional da cidade. Agora vou revelar alguns segredos sobre timing que podem transformar completamente o orçamento da viagem. A regra dos horários alternativos é fundamental. Tudo em Paris fica mais barato fora dos horários de pico turístico. Restaurantes oferecem almoços tardios com desconto. Museus têm horários especiais com preços reduzidos. E até mesmo alguns hotéis fazem check-in antecipado gratuito em dias de menor. Os supermercados fazem liquidações diárias de produtos frescos nas últimas horas, antes do fechamento. Peas, doces, saladas e até flores podem ter descontos de 50% ou mais. É uma oportunidade de experimentar produtos premium por preços de pechincha. As vendas de fim de temporada nas lojas não acontecem apenas 2 vezes por ano. Pequenas boutiques fazem liquidações constantes para renovar estoque, especialmente em bairros alternativos como La Marraille e Saint-Germain. Uma caminhada atenta pode resultar em achados incríveis. Os horários de trânsito são seus aliados na economia. Entre 10 e 16 horas. Muitos estabelecimentos oferecem promoções especiais para atrair clientes fora do rush. Restaurantes têm menus executivos, bares fazem happy hour estendido. E até mesmo alguns serviços de beleza oferecem descontos. A estratégia do meio da semana funciona maravilhosamente em Paris. Terças, quartas e quintas-feiras são os dias de melhores preços para quase tudo. Hospedagem, restaurantes, atrações e até mesmo compras. Os parisienses reservam fins de semana para a vida pessoal, deixando a cidade mais acessível para turistas espertos.
As estações de metrô centrais têm pequenos mercados e vendedores que oferecem produtos legítimos por preços muito melhores que nas áreas turísticas. Flores, pequenos souvenirs e até mesmo alguns produtos artesanais podem ser encontrados a preços honestos. Os jardins parisienses têm programações sazonais de eventos gratuitos que poucos turistas conhecem. Concertos ao ar livre, aulas de ginástica, apresentações teatrais e até mesmo pequenos festivais acontecem regularmente sem custo. É uma forma de entretenimento cultural autêntico e gratuito. Paris tem uma comunidade incrível de food bloggers e influenciadores locais que constantemente descobrem e divulgam novos lugares econômicos. Seguir alguns perfis franceses no Instagram pode revelar dicas em tempo real sobre promoções, inaugurações e eventos especiais que não aparecem nos guias turísticos. Convencionais. As universidades parisienses não são apenas fontes de refeições baratas. Elas regularmente organizam eventos culturais abertos ao público, conferências interessantes, apresentações artísticas, mostras de cinema e debates sobre temas contemporâneos. A participação é quase sempre gratuita e oferece uma perspectiva intelectual única da cidade. Os centros culturais de diferentes países têm programações ricas e acessíveis. O Centro Cultural Brasileiro, o Instituto Cervantes, o Goethe Institute e muitos outros oferecem exposições, filmes, palestras e eventos que custam muito pouco ou são totalmente gratuitos. É uma forma de manter conexão cultural enquanto exploram outras perspectivas. As caminhadas temáticas autoguiadas são uma alternativa econômica aos tours. Pongos, aplicativos e sites disponibilizam roteiros detalhados sobre arquitetura, street art, gastronomia e muito mais. Vocês podem explorá-los no próprio ritmo, fazer pausas quando quiserem e economizar significativamente comparado aos tours. Commerce. Os parques e jardins parisienses são cenários perfeitos para atividades físicas. Corrida matinal pelo Sena. Yoga no Jardin do Luxembourg. Exercícios calistênicos no Parque de Buttes-Chaumont. Todas são formas de manter a forma física, economizar em academia e ainda aproveitar os espaços mais bonitos da cidade. As pontes parisienses são locais mágicos para fotos e contemplação que não custam absolutamente nada. Cada ponte tem sua personalidade e oferece perspectivas únicas da cidade. Um passeio sistemático pelas pontes do Sena pode render um dia inteiro de descobertas fotográficas sem gastar um centavo. Os mercados de pulgas não vendem apenas antiguidades caras. Há seções inteiras dedicadas a roupas vintage acessíveis, livros de segunda mão por poucos euros, utensílios domésticos únicos e pequenos objetos decorativos que fazem souvenirs autênticos e econômicos. A gastronomia de rua parisiense evoluiu muito além dos crepes tradicionais. Food trucks especializados oferecem cuisine internacional de qualidade, tacos artesanais, hambúrgueres gourmet, comida vietnamita autêntica, falafel sírio e muito mais. Os preços são justos e a qualidade frequentemente supera restaurantes. As padarias de bairro são verdadeiras instituições culturais que oferecem muito Muitas têm pequenos cafés anexos, onde vocês podem tomar café da manhã completo, por menos de 5 euros. Em ambientes autenticamente parisienses frequentados pelos moradores locais.
Digam nos comentários qual dessas dicas de vida noturna e horários alternativos vocês estão mais empolgados para experimentar. Quero saber se vocês são mais do tipo aventureiro que topa uma noite de tango ao ar livre ou preferem a comodidade de um happy hour estendido. Os aplicativos de delivery podem ser aliados inesperados da economia parisiense. Durante promoções especiais, muitas vezes fica mais barato pedir comida delivery de restaurantes de qualidade do que comer em estabelecimentos turísticos. Além disso, vocês podem experimentar a culinária local no conforto do alojamento. As lavandarias automáticas são necessidades práticas que podem se tornar experiências culturais. Muitas ficam em bairros autênticos e são pontos de encontro informal entre moradores. É uma chance de observar a vida local enquanto resolvem questões práticas da JM. Os bancos públicos parisienses são estrategicamente posicionados nos locais mais bonitos da cidade. Sentar-se para descansar enquanto observa o movimento pode ser tão relaxante quanto qualquer atividade paga. Muitos ficam próximos a fontes, jardins ou com vistas privilegiadas da arquitetura urbana. As farmácias 24 horas são recursos valiosos não apenas para emergências médicas, mas também para compras de conveniência, produtos de higiene, snacks saudáveis e até mesmo alguns cosméticos podem ser encontrados a preços competitivos em horários que outros estabelecimentos estão fechados. Os terminais de trem e metrô principais têm áreas comerciais que funcionam como pequenos shoppings com preços mais acessíveis que as áreas turísticas centrais. Gare du Nord, Châtelet-les-Halles e outras estações grandes oferecem opções variadas de compras e alimentação. As aulas gratuitas de francês para estrangeiros acontecem em bibliotecas públicas e centros comunitários. Mesmo que vocês fiquem poucos dias, uma aula pode dar dicas culturais valiosas e conectá-los com outros viajantes e expatriados que compartilham informações úteis. Os grupos de corrida matinal se encontram em vários parques parisienses e são sempre abertos a novos participantes. É exercício gratuito, socialização garantida e uma forma única de ver a cidade acordando. Muitos grupos terminam com um café comunitário a preços simbólicos. As exposições temporárias em espaços não convencionais são frequentes em Paris. Galerias em passages históricos. Mostras em átrios de prédios comerciais. Instalações em estações de metrô, menos muitas são gratuitas e oferecem arte contemporânea de qualidade em ambientes únicos. Os concertos de música clássica em igrejas são tradição parisiense que continua viva. Além da qualidade musical excepcional, oferecem a oportunidade de apreciar a arquitetura religiosa histórica em contexto. Os preços são muito mais acessíveis que salas de concerto tradicionais. Pequenos mercados de antiguidades de bairro acontecem regularmente em diferentes regiões. São menores e mais intimistas que os grandes mercados de pulgas, com preços frequentemente mais negociáveis e atmosfera mais familiar. Os parques infantis parisienses são obras de arte em design e funcionalidade. Mesmo viajando sem crianças, observar o design criativo e a qualidade dos equipamentos pode ser inspirador. Muitos ficam em jardins históricos e oferecem perspectivas interessantes da vida. As livrarias de segunda mão são tesouros culturais que vendem muito mais que livros, post-day vintage, mapas antigos, partituras musicais e pequenos objetos colecionáveis podem ser encontrados por preços simbólicos. É uma forma de levar souvenirs únicos e culturalmente relevantes.
Os cafés de esquina frequentados pelos locais têm atmosfera completamente diferente dos estabelecimentos turísticos. Os preços são mais justos, o atendimento mais caloroso. E vocês podem observar o ritmo real da vida parisiense. Cada bairro tem seus cafés emblemáticos que valem a descoberta. Chegamos ao final desta jornada pelos segredos da economia parisiense. Mas, na verdade, isto é apenas o começo da aventura de vocês. Paris não precisa ser uma cidade cara, se vocês souberem como navegá-la inteligentemente. Recapitulando os pontos fundamentais. Hospedagem fora das zonas turísticas pode economizar até 70% dos custos. Alimentação em mercados e estabelecimentos locais oferece experiências autênticas por preços justos. Transporte público estratégico e caminhadas transformam a mobilidade em a economia. Cultura gratuita e alternativa proporciona experiências inesquecíveis sem ouros. Compras inteligentes em locais certos resultam em achados únicos por preços surpreendentes. Mas lembrem-se, a verdadeira economia vem da mudança de perspectiva. Paris não é cara porque é Paris, ela se torna cara quando seguimos roteiros turísticos convencionais, a Paris autêntica, a cidade onde os locais vivem e se divertem, é acessível e infinitamente mais interessante. Cada euro economizado usando essas estratégias é um euro que pode ser investido numa experiência especial. Aquele show no cabaré alternativo, aquela peça vintage única no mercado de pulgas, aquele vinho especial para brindar o pôr do sol no Sena. Vocês não estão apenas economizando dinheiro, estão descobrindo a verdadeira essência de Paris, aquela que a maioria dos turistas nunca conhece. Estão criando memórias autênticas que valerão muito mais que qualquer souvenir. Macaro? A Cidade Luz não brilha apenas nos monumentos famosos e restaurantes estrelados. Ela brilha nos sorrisos dos vendedores do mercado que reconhecem vocês na segunda vista, nas conversas improvisadas com artistas de rua, nos pôr do sol gratuitos vistos do alto de Montmartre, nas descobertas inesperadas que acontecem quando vocês se permitem perder nas ruelas do Marais. Implementem essas estratégias gradualmente. Não tentem usar todas de uma vez, menos escolham as que mais fazem sentido para o estilo de viagem de vocês. O mais importante é manter a mente aberta para as oportunidades que surgirem no Michael. Paris recompensa os curiosos, os corajosos e os respeitosos. Sejam esses 3 tipos de viajante e a cidade se abrirá para vocês de formas que nenhum guidebook consegue ensinar e nenhuma quantia em euros consegue comprar. A economia inteligente não é sobre privação, é sobre fazer escolhas conscientes, que maximizam tanto a experiência quanto o orçamento. É sobre descobrir que as melhores coisas da vida, incluindo muitas das melhores coisas de Paris, realmente podem ser gratuitas ou muito acessíveis. Agora vocês têm as ferramentas, têm os segredos, têm o mapa do tesouro para uma Paris econômica e autêntica. O que falta é apenas uma coisa: a coragem de embarcar nessa aventura e descobrir que sim, é possível viver Paris como um rei gastando como um estudante. Comentem aqui embaixo contando qual dessas dicas vocês estão mais animados para tester. E se este vídeo salvou o orçamento da viagem dos sonhos de vocês, retribuam salvando o canal também, menos se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma dica de viagem econômica. Paris OS Paris Real Authentica
acessível e infinitamente mais interessante que qualquer roteiro turístico. Conventional. Bon voyage, e que essa seja apenas a primeira de muitas aventuras econômicas e inesquecíveis pela Europa. Au revoir, e nos vemos na próxima aventura.